Boa tarde a todos. Declaro aberta a reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação. Peço ao primeiro secretário, o senhor vereador Hélio Mariano de Andrade, que proceda a leitura da ata de sessão anterior. Ata da reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação, realizada sob a presidência do vereador Everaldo Eurípides Campos, nos termos do artigo 113 e seguintes do Regimento Interno, na sede da Câmara Municipal de Campos Altos, na sala de sessões Jairo Corrêa da Silva, às 17 horas e 45 minutos do dia 7 de abril de 2025, estando presentes o contador e assessora jurídica da Câmara Municipal, Geraldo Luiz de Deus e Quinara Lunardi Moreira, respectivamente, e os seguintes vereadores: Edilon Aparecido Martins, Everaldo Eurípides Campos, Gina Maria Ribeiro, Gustavo Turola dos Reis, Hélio Mariano de Andrade, Jonas Ferreira Lemos, Sandro Birajara Martins, Waltair de Alvarenga e Willer Borges Leite. A priori foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores. Dando início à pauta, passou-se a discussão do projeto de lei 010/2025, que dispõe sobre o remanejamento do objeto de execução de emenda parlamentar individual da Lei Municipal número 1166, de 30 de dezembro de 2024, do município de Campos Altos, que estima as receitas e fixas as despesas do orçamento fiscal do município para o exercício 2025 e determina outras providências. Trata-se do remanejamento de uma emenda impositiva e outra de bancada de iniciativa do vereador Waltair, que antes eram destinadas para melhorias na Matinha e agora serão destinadas para a Secretaria Municipal de Saúde, para pagamento de exames de média e alta complexidade do setor. O projeto foi considerado apto para votação. Seguidamente, passou-se a discussão dos requerimentos 49, 50, 51, 52 e 53 de 2025, sendo todos considerados aptos para votação. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Sala de sessões Jairo Corrêa da Silva, em 7 de abril de 2025. Passo alto em votação. Por favor. Senhores vereadores, passaremos a discussão do projeto de lei 009/2025, que altera o dispositivo e o anexo 1 da Lei Municipal número 1162, de 17 de dezembro de 2024. A lei do novo confinanciamento federal da atenção primária à saúde, conforme a portaria GM-MS número 3493, de 10 de abril de 2024, para instituir a nova metodologia de distribuição de tabela de incentivo profissional e da outras providências. Passa a palavra ao assessor jurídico. Boa noite a todos. No que tange à competência, essa assessoria jurídica reconhece ser de responsabilidade exclusiva da gestão municipal. Quanto à motivação apresentada pelo Executivo, eu discordo veementemente das argumentações apresentadas, qual seja que a necessidade dessa lei se dá devido a novas metodologias apresentadas pela portaria número 34 de 93 de abril de 2024. Até porque a lei que pretende se alterar, qual seja a 1162, é datada de 17 de dezembro de 2024, ou seja, quando ela foi elaborada, ela já foi elaborada de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, que é a mesma. Em análise minuciosa e criteriosa da portaria do Ministério da Saúde, eu não vislumbrei nenhuma determinação de exclusão de determinadas classes de servidores. Não vi mesmo. Assim, aliás, como na própria justificativa do projeto menciona, são critérios de responsabilidade exclusiva da gestão municipal, ou seja, compete à gestão municipal analisar os critérios, né, que lhe entender cabível. Assim, juridicamente, é viável a tramitação do projeto de lei, porém, há que se observar que, inclusive, esse projeto, ele foi objeto de muitas estudo externo, consultas
Eu consultei o assessor da saúde, vários secretários, a referência em atenção primária na regional, e todos foram unânimes. Não há nenhuma determinação para se excluir qualquer classe de profissionais. Então, assim, eu entendo que é juridicamente viável a tramitação desse projeto, porém, a justificativa apresentada, qual seja, que a necessidade dessa lei para alterar a Lei 1102 se deve a necessárias adequações previstas pela portaria do Ministério da Saúde. Não dispõe de qualquer fundamento. Não, a meu ver, não tem essa necessidade. É só uma questão de vontade, se for o caso. Estou à disposição para demais esclarecimentos. Vereador Gustavo. Boa tarde a todos. Mais uma vez, é muito bom estar aqui falando nessa casa. Esse assunto, eu quero deixar uma parte da minha fala aqui, porque é um assunto que eu estou cobrando desde a segunda reunião. Antes da primeira reunião, eu já tinha ido lá, já tinha falado, então já estamos cobrando. É o Previne Brasil, que agora mudou de nome, já faz um ano que as pessoas não recebem, e quando finalmente chegou, né, o projeto nessa casa para poder pagar, deixar claro que nem precisava chegar, né, essa lei aqui para poder pagar, porque já existe uma lei que está disponível para poder pagar se eles quiserem, mas eles preferiram mandar aqui. E a lei que eles mandaram, infelizmente, eu busquei várias formas de tentar entender qual que foi a razão deles fazer isso que eles fizeram. Quero até agradecer ao jurídico da nossa casa, que é a doutora Kinara, porque nós empenhamos muito, né, doutora, para poder chegar aqui, para a gente poder não ser injusto com ninguém e não falar besteira. Quero deixar até aberto aqui, se em algum momento eu falo alguma coisa de errado, só pode me cortar. Simplesmente eles pegaram uma lei que já existe, uma lei que já está pronta para poder receber, mandaram uma lei substituindo ela, que o que substitui uma lei é outra lei. E está deixando os agentes de saúde fora. Hoje nós temos, se não me engano, 28 agentes, estão podendo ser errar, vou falar que é por volta de 30 agentes. Tiraram também, não só essas pessoas, né, doutora? Tiraram as pessoas que fazem 20 horas. Sim. Tiraram as pessoas que fazem 20 horas. E, se eu não estiver enganado, você pode me corrigir, mas eu acho que depois de tirar mais de 30 pessoas, colocou uma pessoa, colocou um cargo. Sim. Estou certo, doutora? Está certo. Entendeu? Então, o que acontece? Eu estou buscando entender. Mandaram uma justificativa 100% feita pela própria prefeitura. Não é isso, doutora? Sim. Então, agora fica aqui um pensamento aí. Será que os agentes de saúde estão com alguma rejeição? Será que eles têm algum problema? Será que eles não merecem receber? Eu tô querendo entender isso. Então, eu estou aqui fazendo um coro. Quero deixar todo mundo ciente, né, que esse projeto vai tramitar, vai ser votado. Eu já vou adiantar meu voto. Eu sou contra. E quero convidar os demais vereadores aí que se diz justo a me acompanhar nessa votação. Até porque nós estamos perto aí de tirar o direito de uma classe, de uma turma aqui nessa casa. Da mesma forma que nós um dia também tiramos o lote que era do Ministério Público, entendeu? Nós fomos injustos, tiramos o lote do Ministério Público aqui nessa casa. Agora nós estamos perto de tirar o direito dos agentes. Então vamos todo mundo pensar direitinho na hora de votar, para nós poder não fazer essa injustiça, porque da mesma forma, eu não quero que tire ninguém. Até esse novo cargo que entrou, eu não quero que tire ele. Por mim tem que receber todos. Mas agora receber todos e tirar os agentes e as pessoas que fazem 20 horas, eu acho muita injustiça. Muito obrigado. Só complementando a sua fala, Gustavo, vou reforçar novamente. Não existe critério jurídico para se fazer essas alterações. É só uma questão de vontade. Sim. Juridicamente, a lei que está em vigor, ela atende perfeitamente às diretrizes do Ministério da Saúde, ela não tem nenhum equívoco. Mas naquele parecer que eles mandaram, eles colocaram que tinha um jeito para tirar, né? Por isso que no meu parecer eu deixei muito claro que o Executivo tem essa competência? Tem, de propor fazer essas adequações. Só que eu não concordo com a justificativa enviada que a necessidade que foi feito esse projeto devido à necessidade de se adequar à portaria. Não concordo. Sim. Então, muito obrigado pelo espaço. Vereador William. Boa tarde a todos. Então, eu também gostaria de falar um pouquinho aqui dessa questão. A gente estudou bastante, né, Kinara? Ainda bem que a gente pediu vista, né? Essa questão de chegar a projeto aqui, a gente não analisar, não ler bem o projeto, a gente pode estar fazendo uma injustiça aí.
né? E eu quero até ler aqui o artigo 4º, que é da lei anterior, né, que foi aprovada, terão direito ao repasse ao novo cofinanciamento, pagamento por desempenho, todos os médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos de enfermagem, coordenador da atenção primária à saúde, coordenador de saúde bucal, técnicos e auxiliares de saúde bucal, agentes comunitários de saúde, na forma definida no parágrafo 3º do artigo 3º. Aqui, ó, entende-se por apoiadores institucionais os servidores que desempenham as atribuições de gerenciamento das informações específicas no programa do novo cofinanciamento da atenção primária à saúde, desde que também colaborem potencialmente para alcançar os indicadores. Então, todas as pessoas que colaboram têm o direito, né? Então, a gente não pode fazer uma... Isso, não exclui nenhum. A gente não pode fazer uma injustiça dessa, beneficiar umas pessoas e deixar outras fora, né? Então, vamos deixar a lei anterior aí. Eu também sou totalmente contra esse projeto, até que me prove o contrário, né? A gente fez vários estudos, olhou em outros municípios, outras cidades, né, Kinara? Foi muita pesquisa. Muita pesquisa para não prejudicar. Então, assim, eu espero que o pessoal entenda aí nosso posicionamento. Somente. Senhores vereadores, passaremos a discussão dos... Vereadora Gina. Boa noite a todos. Bom, gente, hoje a gente tem um dinheiro em caixa e uma lei vigente. A primeira coisa que temos que entender é porque não foi pago de acordo com essa lei. Porque todas as metas foram batidas na vigência dessa lei. A lei que vamos votar, ela vai valer a partir do momento que for promulgada. Então, o dinheiro que está em caixa já deveria ter sido distribuído. Essa nova lei altera principalmente os beneficiários dos recursos do novo Cofinanciamento Federal de Atenção Primária à Saúde. Pelo que a gente vê, quem primeiro atende a população são os agentes de saúde e o pessoal da vacinação. Então, ou muda o nome do projeto, ou inclui todos que fazem parte da atenção primária à saúde. Eu também sou contra esse projeto. Boa tarde ou boa noite a todos. A gente vai ler um trechinho aqui sobre esse projeto de lei que nós vamos votar agora. A atenção primária à saúde é o primeiro nível de atenção em saúde. Trata-se da principal porta de entrada do SUS. A estratégia Saúde da Família, antes chamada de PSF, Programa Saúde da Família, é um modelo inovador que desempenha um papel crucial na reorganização da atenção primária à saúde no Brasil, alinhando-se aos princípios Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Essas equipes dos PSFs, que encontramos em diversos bairros, são a principal porta de entrada da população ao serviço de saúde. E ela é formada por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Cada um exercendo um papel importante para a promoção e a proteção da saúde. Cada um exercendo um papel importante para a promoção e a proteção da saúde. Então, se estamos falando de um trabalho em conjunto, os resultados obtidos, as metas cumpridas, retratam a soma de esforços de todos esses profissionais que compõem a estratégica saúde da família. E se existe uma bonificação, ela deve contemplar todos da equipe. Portanto, não posso ser favorável a um projeto de lei que exclui uma parte importante deste programa, desta estratégia de saúde, que são os agentes comunitários de saúde, pois são eles que visitam as famílias e apresentam a elas o nosso Sistema Único de Saúde, e levam conhecimento, orientações, e em retorno trazem os dados que os enfermeiros e médicos precisam para alimentar este mesmo sistema de saúde. Então, se estamos falando em cumprimento de metas, não começa nessas visitas domiciliares o trabalho de formiguinha que gera os resultados? Eu também sou totalmente contra.
Senhores vereadores, passaremos a discussão dos requerimentos 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Passa a palavra ao vereador Altair para falar sobre os seus requerimentos. Nosso requerimento 57, essa semana surgiu 54, né? 54. É a questão de muitas pessoas que procuram um emprego na prefeitura e às vezes chega lá numa situação crítica, caótica. E depois de fazer todas as entrevistas e passar em tudo ali, eles dão ali uma lista de exames para os pacientes fazerem os exames para ingressar na prefeitura. Eu queria saber do executivo a possibilidade que esses exames fossem custeados pelo município, né? A pessoa vai lá procurar um emprego porque a situação às vezes não está boa. Ainda tem que encarar uma fila de exame para fazer. E esses exames são pagos. Eu não acho justo. Eu gostaria que o executivo revesse essa situação e custeasse esses exames para quem vai ingressar ali na prefeitura. E eu gostaria de contar com a compreensão dos nobres vereadores. Esse é o 54, agora nós vamos para o 55. A secretária de Saúde esteve aqui na tribuna e eu vou tocar no assunto que nós indicamos um recurso para comprar um aparelho de ultrassom, eu e o vereador Jonas, e esse recurso está lá parado ali no município, valor de R$400 mil. Passou a gestão do outro prefeito e não adquiriu o aparelho, e nós vemos aí a dificuldade de pessoas para fazer um exame, né? Uma dificuldade tremenda. E essa semana que passou, uma fila virou a rua ali, ó, pessoas lá para fazer exame, isso é um tanto de exame. E nós, conversando com a secretária, ela disse que não é viável agora comprar esse aparelho, porque ela disse que tem um aparelho parado lá acho que no PSF 4. Parece que veio lá do Cidbem. Inclusive, eu queria que a senhora fizesse um requerimento para mim. Por que esse aparelho foi parar lá agora? Porque antes não tinha um aparelho, e parece que agora tem. E parece que esse aparelho estava numa outra clínica. E por que esse aparelho estava lá? Então, o município tem um aparelho. Então, qual que é a possibilidade? Ela falou assim que não tem mão de obra para mexer com esse aparelho. Não tem. Conversando com o médico lá no pronto atendimento, o William até participou um pouco da conversa, ele disse que ele está disponível a mexer para fazer esses exames. Mas depende da secretária, depende do prefeito. E ele falou que não vai ter custo nenhum. Ele faz esses exames tudo de graça. Ele estava fazendo alguns cursos, alguns treinamentos. Não está bem rápido, mas ele falou assim, enquanto ele vai fazendo, ele vai treinando, e às vezes vem até alguém para ajudá-lo. Então ele se dispôs a fazer esses exames. E eu não acho justo uma pessoa pagar um exame de ultrassom, sempre que nós temos um aparelho parado. Se nós não damos os primeiros passos, como é que nós vamos fazer? Vai ficar aparelho parado lá e o pessoal pagando exame. Então, eu gostaria de contar com a compreensão dos nobres vereadores, pedir à secretária de saúde se há a possibilidade de colocar um médico do nosso município ou contratar um outro para começar a fazer esses exames. O outro requerimento é o seguinte. Eu já estive lá na secretaria por várias vezes. E, às vezes, a gente vai lá, o paciente cobra da gente que o exame está agarrado, está parado. E quantos pacientes que morreram e não conseguiram fazer o exame? Então, os pacientes cobram do vereador para ir lá e cobrar. E a gente foi lá, já estive lá várias vezes. E essa semana eu estive lá novamente. Inclusive até para uma parente minha, para saber como que estava a situação do exame. Eu fiquei um pouco até desanimado. Eu não quis constranger a servidora, deixei para lá, falei, não vou falar nada, mas ela disse que não tem autorização para passar informação nenhuma para vereador. Nenhuma. Eu não estou ali para olhar, que nível, que tipo de exame, não. Eu fui ali para quê? Para olhar por que o exame está travado ali.
Às vezes fica ali, o paciente morre e esse exame não sai. Esse exame não sai. Então, a gente não foi bem recebido, mas não podemos obter a informação que a gente queria. Não pode passar para vereador nenhum. Ninguém. Só o paciente que tem que vir cá. Eu não concordo. Não concordo. Tem algumas coisas acontecendo na saúde lá, algumas coisas que estão beneficiando o vereador, que muita gente está sabendo, e está chegando denúncia para mim. E a secretária talvez sabe disso. Ela trabalhou lá dentro, ela sabe. E as coisas acontecem livre. Agora, quando um vereador... E depois nós vamos, inclusive, até fazer uma matéria sobre isso. Mas o que acontece? O vereador vai lá para saber alguma coisa para ajudar o paciente. Não pode. Por que não pode? Então, eu acho isso errado. E depois que ela explique por que está sendo travada informação para o vereador, que ele vai lá para ajudar. O outro requerimento é... Parece que já foi solucionado, mas o pessoal cobrou da gente que ônibus escolares estava fazendo o trajeto de pacientes para a saúde lá em Uberaba. Não é que a gente é totalmente contra. Se o ônibus quebrou, não tem outro jeito, fazer o quê? Fazer o quê? Mas não é certo. Por que não é certo? Chegou ao meu conhecimento que parece que tinha umas professoras aí que queriam lá em Uberaba. Não pôde ir, porque não tinha ônibus. E não podia ir no carro escolar. No ônibus escolar não pode, é proibido. Tem um projeto de lei que não pode. Se não pode para um, não pode para outros. Às vezes um ônibus pega aí 200 quilômetros, 300 quilômetros, arriscando a vida de pacientes. Porque muitas das vezes, o ônibus não tem nem tempo de fazer vistoria, não tem. A maioria dos ônibus da escola, escolares, estão sucateados. Ela sabe aqui que eu não estou mentindo. Então o ônibus levou os pacientes lá para Uberaba. Pacientes deficientes e pacientes debilitados com a saúde em situação crítica. Então, eu só queria saber, parece que já regularizou a situação, mas eu queria saber por que isso aconteceu e eu gostaria que isso não acontecesse mais. Conto com o apoio dos novos vereadores. Passo a palavra à vereadora Gina para falar sobre o seu requerimento. Requerimento 58. É visível para quem passa próximo ao almoxarifado que existem muitos veículos que aparentemente são novos e que já estão parados. É fundamental que a população entenda quais os motivos que os veículos da prefeitura duram menos que os veículos particulares. Então, esse requerimento é para que nós, vereadores, possamos ter acesso ao histórico de cada veículo e assim podermos entender e, às vezes, até sugerir mudanças no controle da frota. Quem sabe, até terceirizar alguns procedimentos. É disso que se trata o meu requerimento. Passo a palavra ao vereador Gustavo Turola para falar sobre o seu requerimento 59. Boa noite a todos, novamente. O meu requerimento ele é muito simples. O nosso cemitério municipal, ele é iluminado, porém é só naquela parte que é reta. E a maioria dos enterros, né, logicamente, são feitos nos cantos, né, porque aonde o carro entra não enterra ninguém. Então, os enterros à noite, muitas vezes depois, ele tem que ser... Muitas vezes a luz de lanterna, a luz dessas coisas. Então, eu queria perguntar ao prefeito, ao executivo, aí, se há possibilidade de iluminar mais o nosso cemitério, colocar mais luzes ali, talvez eu queria até sugerir aqui que fosse aquelas luzes de presença, sabe? Para economizar e também para, tipo assim, quando acontecer alguma coisa lá, depois que o cemitério está fechado, a luz de presença acender e acender um alerta nas pessoas próximas lá, né, nas casas próximas. Queria ver se o município pode atender isso aí, porque eu fui procurado por algumas pessoas e realmente quando o velório é à noite, quando o enterro é à noite, tem essa dificuldade. Vereador, o funcionário Diego Vosso já está providenciando, hoje já está lá colocando as luzes. Tá, viu? Passei lá e ele me informou que já começou a colocar hoje. Vereador William. Então, aproveitar aqui a sua fala, Turola, e o ano passado também eu fiz um requerimento, né, pedindo a iluminação do cemitério. Um cidadão com Campos me procurou, teve que fazer o enterro da mãe dele no escuro, questão da iluminação, porque foi à noite, né, eu achei que já tinha solucionado esse problema, mas infelizmente, né, agora o velhinho dando essa notícia aí, que eles estão colocando essas luzes lá, porque é complicado, né, você tem que fazer um velório no escuro, né.
Senhores vereadores, passaremos a discussão das propostas de moção de reconhecimento apresentadas por mim, a Valdirene Nunes Nascimento e Vanessa Ferreira Costa. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.